Olá, ouvinte, seja bem-vindo à Zona do Crepúsculo. Eu sou a Angélica e estou aqui com o Marcos para fazer, primeiramente, um aviso para vocês. Olá, tudo bem? Hoje nós estamos aqui disponibilizando o áudio da nossa live, que ocorreu ontem, tá? No dia 9. A live teve alguns problemas, principalmente questões de conexão, a gente ficou alguns momentos sem conexão. A gente estava gravando um backup em áudio pelo Audacity, porém, por algum motivo, não sei se é porque o computador não estava realmente aguentando, ele picotou algumas partes dos áudios. Eu fiz uma mega edição aqui para tentar ficar bem, não ficar uma coisa desconexa e tal, né? Apesar que não picotou direto, né? Só em mais algumas partes. Então o que você vai ver em seguida aqui, no caso, seria os áudios que foram gravados juntamente com a live. Eu não deixei, por sinal, a live disponível, porque justamente teve muitos problemas e tal, e várias paradas, eu o tempo todo pedindo feedback, pedindo ajuda, inclusive pro meu filho que estava assistindo lá, para ver se estava tendo áudio. Uma hora a gente, aliás mais do que uma, a gente não conseguia acessar os comentários, né, da live. Então a gente quer aqui primeiramente, né, Marcos, agradecer todos que apareceram na nossa live, falaram com a gente, falaram dos episódios que mais gostavam, deram impressões. Teve gente que foi maravilhosa, deu feedback até de comprar livro, né? Então a gente quer agradecer muito o pessoal que esteve na live, agradecer você que está aqui, não esteve na live, mas está acompanhando agora, né? O vídeo que a gente criou a partir do áudio da live. E deixar um abraço muito forte para vocês. Curtam o podcast. Acho que vocês vão gostar desse podcast, porque a gente faz esses top 10, top 5, né? E sempre são muito divertidos, né, Marcos? Sim, eu quero agradecer todo mundo que compareceu na live, pessoas maravilhosas, inteligentes, cheirosas, só a nata da audiência da podosfera brasileira. Muito obrigado. Que fofo, é isso, gente. Então fiquem aí com o som da live. Um grande beijo e até mais. Você está viajando por outra dimensão, um lugar não apenas da visão e do som, mas também da mente. Uma jornada em uma terra maravilhosa, cujos limites são os da fantasia. Sua próxima parada, além da imaginação. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. Hoje nós iremos fazer a análise da 4ª temporada, fazer, né, Marcos, um top 5 dos melhores episódios e também dar aquelas pinceladas, os piores episódios, né? Exatamente. E, poxa, gente, é isso, a 4ª temporada foram episódios aí de 1 hora, né? E olha, Augusto, obrigado, aqui os feedbacks aqui, Luciano. Então, foram episódios de 1 hora. Nem todo mundo recebeu isso muito bem, né, Marcos? Esses episódios de 1 hora. Na verdade, tem bastante rechaço dessa 4ª temporada. Os fãs, né, muitos não gostam, e mesmo quando ela é exibida em streams, às vezes a 4ª temporada fica de fora da exibição, por conta das críticas que ela recebeu. Mas dessa temporada que a gente comentou os episódios, que tem muita coisa boa nela também, né? Tem. Eu arrisco a dizer que nessa temporada ela conseguiu ter alguns melhores episódios, né, da série, porque alguns desenvolveram melhor em 1 hora, né? Sim, esse tempo que você tem a mais para desenvolvimento de personagem, fazer tramas mais complexas e não ter a obrigação de ter um plot twist no final do episódio como tinha nos episódios de meia hora. Então isso acabou trazendo também algumas vantagens. Outro problema que rolou, a gente já comentou isso, foi o fato de que o Rod Serling estava sobrecarregado, não conseguia dar conta de produzir roteiros com a mesma qualidade. Também você teve problema da troca de produtores, né, ao longo da série, teve briga do Rod Serling com o Herbert Hirschman. E também você teve pessoal da equipe técnica também, né, não conseguia estar presente na produção completa do episódio. Você tinha que ter troca, né, às vezes de diretor de fotografia, às vezes do pessoal que fazia a parte do som, o pessoal que fazia a parte da cenografia. Sim. Não, e dando feedback do pessoal que a 4ª temporada foi a mais fraca da série, né? Então, é que nem a gente está comentando, tem alguns episódios que a gente até falou isso, né, durante alguma gravação, que encarar 1 hora no episódio ruim foi
Só que a gente pegou, né, juntamos os pedaços assim, falamos, ó, a gente vai pegar então, vai fazer um bom podcast daí. A gente fez uma boa pesquisa e tal. Acabam que muitos episódios não são bons, mas eles têm uma quantidade de equipe maravilhosa, atores e atrizes. Aí a gente tentou ir garimpando, né, Marcos? Tentando melhorar. Sim, tem que tentar apontar o que tem de interessante no episódio, nem que seja a participação de atores e atrizes famosos, né? Nomes importantes da TV americana ou qualidades que o episódio tenha, embora ele não funcione no conjunto, né? É. E voltando como a gente tá nesse comecinho, antes de chegar aí nos episódios, né, que, aliás, para quem acompanha a gente já até sabe o que a gente não gosta, né? Poxa, muito obrigada a quem tá no chat conversando com a gente, obrigada por estar aqui assistindo. No finalzinho de 62, lá, quando terminou essa terceira temporada, aconteceu uma coisa muito grave. A gente comenta sobre isso nos episódios. The Twilight Zone ficou sem patrocinador. Vamos lá, gente. Estamos tentando aqui. Vamos, né? Torcer. Eu não sei se a OBS está gravando. A Audacity está gravando aqui. Aparentemente. Então vamos lá. Vamos acreditar. Augusto, obrigada. Tá acompanhando a gente desde 2018, né? Andy's Fields. Olá pessoal, conheci o canal de vocês faz pouco tempo e estou adorando. Muito obrigada, gente. Olha só, o pessoal tá até dando feedback aqui que o áudio tá bom. Obrigada, gente, porque a Luciana falando que os episódios do podcast são ótimos, independente da qualidade do episódio. Você é um amor, Luciano, obrigada, viu? Obrigada por nos ajudar também, nos apoiar. Então, o que acontece? Uma série como essa, uma série clássica, eles têm esse negócio de... Aliás, isso é até muito engraçado, né, Marcos? Os caras ficam falando, né, antes de começar o episódio, o Rod Serling fumando cigarro, né? E falando, fume cigarro não sei o que lá, porque é mais gostoso, né? E tal. Quer dizer que perder patrocinadores é o fim da picada, né, pra série. Sim, a série, ela tinha duas exigências que a CBS fazia, que era o seguinte, ela tinha que ter... boa aceitação dos telespectadores, tinha que ter reviews positivos, né? E precisava ter um patrocinador em todas as temporadas, um patrocinador que fosse fixo pelo menos naquela temporada. E como você mesma falou, no final da terceira, adeus patrocinador. Né? E também tinha uma coisa, o James Aubrey, ele tinha se tornado presidente da CBS. E ele era um cara que ele achava que os dramas, os teledramas, eles eram uma coisa que era para ser deixado para trás. Ele achava que a audiência ia gostar mesmo e estava mais interessada em histórias simples e leves para a família, sitcoms, comedinhas mais bobas. Então ele achava que era mais fácil de produzir, que ia ter um retorno maior. Então ele queria cancelar todas as séries dramáticas. Ele cancelou o Playhouse em 90 e quando ele viu a chance de cancelar Além da Imaginação, ele nem pensou duas vezes, né? Só que o que aconteceu é outro programa ali no horário, né, que era uma comédia, né, o Fair Exchange, só que era uma comédia que a gente até comentou, né, eram dois veteranos de guerra, um inglês e um americano, que tinham filhas, e as filhas trocam de casa, a filha de um fica passando um tempo na casa do outro. E, enfim, o negócio não deu certo, a série não teve sucesso, e aí o Aubrey foi obrigado, né, a engolir o retorno da Além da Imaginação para uma quarta temporada, só que com a exigência que os episódios eles fossem de 1 hora para poder encaixar, né, nessa vaga que deu na grade com a saída da série Fair Exchange, que não deu certo. Exatamente, uma série de comédia, né? Esse James aí, ele fez uma coisa inacreditável, né, esse executivo da CBS. O cara pegou e cancelou, inclusive, Playhouse 90, né? Uma série com M, né? Mas sob a direção dele, ele ficou 6 anos dirigindo a CBS, né? De 59 até 65, se eu não me engano. Ele conseguiu os picos maiores de audiência que o canal tinha tido naquela época. Porém, havia muitas críticas negativas sobre a qualidade, né? Das produções ali, das comédias. Sim. Sabe o que o pessoal diz também? Isso é importante. Que o fato de ter acontecido isso na quarta temporada de The Twilight Zone sabotou a série, né? Tanto que o pessoal fala que a quarta temporada tem seus altos e baixos e a quinta temporada foi super problemática, porque eles perderam gente de produção, técnicos,
Tem o George T. Clemens, que a gente fala muito dele. Ele é um cara excepcional, né? Ele era um cara incrível mesmo, assim, para fazer assim, a questão de fotografia. Depois teve um ótimo cara que o substituiu, né? Não tô com o nome dele aqui. Mas ele realmente foi problemático para a série. Sabotou a série, né? Dizem. Sim. O cara que substituiu o Clemens, acho que foi o Robert Pitak. Pitak, né? Isso, exatamente. A gente fala sobre ele, né? E tem, como a gente falou, uma rejeição generalizada dessa 4ª temporada de muitas pessoas, viu, gente? Não é, o pessoal, alguns criticam, falam que é a mais fraca, com toda razão, né? Mas a gente tem bons episódios aqui na manga para poder comentar. O que você acha? A gente pode começar a falar sobre isso, então? E depois a gente dá uma pincelada assim no... Que nem a gente sempre faz, né? Falar das menções honrosas, falar dos péssimos. Você quer começar? Falando assim, a gente vai pegar essa ordem. Vamos fazer de baixo para cima. Claro que vai ser como é sempre, né, Marcos? A gente vai ficar falando dos mesmos, né? Porque né, nosso gosto não é que nem que ele é parecido. É questão da qualidade do episódio mesmo, né? Como essa temporada teve menos episódios bons e a gente vai fazer um top 5, vai acabar que vai ser quase a mesma coisa, né, pros dois. Talvez só vá mudar as posições, né? Exatamente. Então vamos lá. Qual seria então o seu 5º episódio favorito? Eu coloquei no 5º lugar o Printer's Devil, que é aquele episódio que tem o Bugs Meredith, que ele é nada mais nada menos que o diabo disfarçado de operador ali da prensa do jornal, né? Não. Bugs Meredith, né? Que é um dos atores mais sensacionais ali na imaginação. O senhor ali do Time Enough at Last, né? Que ele quer tempo para poder ler e o mundo acaba. Mas fala um pouquinho por que você acha que é um excelente episódio para estar aqui no teu top 5. Pois é, é um texto do Charles Belmonte, né? Outra coisa que a gente não falou ainda, que tem essa nota triste também, porque durante a 4ª temporada o Charles Belmonte começou a acusar, né, os efeitos da doença que o atingiu, né? Essa forma precoce de Alzheimer que acabou ceifando, né? Primeiro a capacidade dele para o trabalho e depois a vida dele em pouquíssimo tempo. Então é uma nota triste que marcou também essa 4ª temporada, né? O declínio, né? Do Charles Belmonte. Mas esse é um excelente texto dele e tem o Bugs Meredith pintando e bordando no papel do diabo, né? Eu acho um episódio bem conduzido, assim, é uma história fáustica bacana, tem recursos, né, narrativos interessantes, a fotografia tá bacana também, ela tem alguns truques ali que ela usa para contar a história. Enfim, é um episódio que eu acho ele não depende de um plot twist, ele até tem, né, de certa forma um plot twist interessante também, e eu não senti essa 1 hora de duração, para mim ele fluiu muito bem, então foi um episódio que me agradou muito, e para mim é um dos melhores episódios que tem participação também do Bugs Meredith, junto com o que você já citou, né, que é o The Obsolete Man e o Time Enough at Last. Muito bom, muito bom. Recordando aqui que a direção é do Ralph Senensky, né? Como você disse, história do Charles Belmont. Nesse episódio a gente até comentou daquela série que tem na Netflix, aquela minissérie Bandidos na TV. Gosto muito desse episódio aqui. Esse episódio aqui tá em uma outra colocação minha também, né? Só para constar, mas aí eu falo mais um pouquinho sobre ele. E qual foi o seu 5º colocado? Olha, o meu 5º colocado, você vai me matar, porque foi o On Thursday We Leave for Home, que é esse episódio aí que é quase um dos últimos episódios da série, aonde o pessoal tá num planeta desértico, né, e tal. Eles foram lá para tentar explorar esse planeta, 30 anos lá, passando necessidades, e tem o James Whitmore, né, que é aquele senhorzinho lá de Um Sonho de Liberdade, que é o bibliotecário, né. E é um episódio maravilhoso. Eu coloquei no 5º aqui, meio assim, porque eu acho ele até um episódio que ele mereceria uma colocação mais acima. Mas tem outros episódios que eu também gosto bastante. Ele é dirigido pelo Buzz Kulick. Eu acho um episódio maravilhoso, porque ele fala sobre essa questão de autoritarismo, né? De você se conectar novamente com o valor da Terra, do planeta Terra. Eu lembro que tem aquela música linda que você escolheu, né, Marcos? Do Nightwish também, a Ad Astra. Tem uma
um trecho do Carl Sagan e achei muito emocionante. Para mim ele ficou colocado na minha lista mais à frente, e porque eu acho muito interessante, até como a gente comentou na época que a gente fez o episódio, de como ele constrói essa figura, primeiro como uma figura heróica, né, de uma figura de grande fortaleza moral, depois ele mostra esse outro lado dele autoritário, né, e depois ainda humaniza esse personagem no final com a fragilidade também que ele acaba exibindo nos últimos momentos. E olha, uma das vantagens de você ter 1 hora, né, de duração no episódio, você pode construir a psicologia do personagem de maneira mais complexa, um arco mais interessante para esse personagem. E esse episódio faz isso de maneira muito bem feita, e o James Whitmore segura, né, com a atuação dele. Realmente, para mim é um episódio redondo. Esse daí, além de um episódio redondo, ele ainda tem qualidades que o colocam assim num patamar assim entre os melhores talvez da série. Ai, muito bom, muito bom. Em quarto lugar da minha lista ficou Miniature. Olha, maravilhoso. Episódio lindo, emocionante. Tem aquele ator incrível, né? Qual é o nome dele, gente? Robert Duvall. Robert Duvall, novinho, já colocando ali na interpretação dele uma sensibilidade tão grande, né? Como é bonita. Esse episódio é lindo mesmo, miniatura. Ele é um episódio interessante, primeiro porque ele deixa a gente nessa dúvida se tá tendo realmente alguma coisa fantástica ou sobrenatural acontecendo mesmo, né? E é assim, né? Você vê que é um episódio novamente escrito pelo Charles Belmont. Outra bola dentro dele nessa temporada. Mas realmente é um grande episódio, concordo muito contigo. Não está na minha lista, mas não porque eu não goste dele, sim porque, sei lá, como são apenas 18 episódios nessa temporada, a lista ficou pequena e mais complicada, de certa maneira também, né? Eu até brinquei que tinha que ser uma escolha de 3 episódios, mas eu acho que, né, no final a gente acaba ficando mesmo na dúvida, né? Ele é um episódio muito certeiro, né? Ele é dirigido com muita segurança, e desde os primeiros momentos ele vai construindo esse personagem também, né, do que o Robert Duvall faz. Ele tem essa coisa de brincar com elementos do cinema mudo quando ele vai fazer a representação do que está acontecendo ali na casa de bonecas. Enfim, para mim também é um episódio que me agradou demais, assim, eu achei que tudo ali funcionou direitinho. Tá certo, muito bom, muito legal. E, bom, agora é minha vez, né? Isso, qual é o seu quarto colocado? Vamos lá, quarto colocado. Eu escolho aqui o The New Exhibit, a nova exibição. Episódio dirigido pelo John Brand. A gente tá falando muito de Charles Belmont aqui, percebeu, né? Esse é outro de Charles Belmont. Sim. Tudo bem que a escrita dele tipo assim, a ideia do Charles Belmont, mas a gente comenta, inclusive, que é o Jerry Soule, né? Que é o real roteirista desse episódio, apesar de os créditos não estarem pra ele. Mas, olha, vou te falar que é um episódio de terror, assim, assustador, assim, aquele negócio das imagens se movendo, né? Porque é a história de um cara que ele trabalha num museu que está prestes a ser fechado. Ele que é o guia, né, aquela sala das figuras de cera, que são os assassinos em série, né? E, cara, é um episódio maravilhoso, assustador e legal pra caramba. O horror e o humor caminharem juntos nesse episódio faz ele ser muito bacana também. Ele não entrou na minha lista, mas entrou nas minhas menções honrosas. Ele também evoca muito de Edgar Allan Poe, que é um escritor que eu gosto bastante. Imagino que quem gosta de Além da Imaginação, quem gosta de fantasia, ou conhece ou gosta da escrita de Edgar Allan Poe, e vai encontrar nesse episódio elementos ali que remetem um pouco, né, ao que você encontra na obra do Edgar Allan Poe. Então eu gostei bastante também. Tem o Martin Balsam, né? Muito bem. Tem o Martin Balsam, que é o mesmo ator. Eu gosto de recordar isso porque eu gosto desse episódio, eu gosto daí da Lupino, né? Ele tá ótimo, e ele também tá no The 16mm Shrine, né? Mãe da Lupino, né? E é isso, né? Muito legal. É uma das pessoas que toma facada em Psicose, né? O Martin Balsam. O cara, se ele não tava morrendo, ele tava matando. Agora eu me perdi, eu ou você agora? Quem fala? Agora deu branco. Eu acho que agora é minha terceira opção.
Então Meu terceiro colocado. Então vamos lá. Qual seria a sua terceira opção? O meu terceiro colocado foi o Riz Alive. Olha! Pois é, não dá pra deixar de fora da lista dos melhores esse episódio. Primeiro que é um episódio que ele é atualíssimo, infelizmente, né? Embora ele trate especificamente da ascensão de certos grupos neonazistas nos Estados Unidos na época em que ele foi exibido, ele se aplica, né, para, infelizmente, fenômenos que estão acontecendo na Europa agora, no Brasil, e ele é muito certeiro em fazer essa leitura da psicologia desse homem medíocre, desqualificado, mas que se acha, né, que tem dentro de si todas as qualidades para ser um líder, e ele vira fantoche aí de uma ideologia nefasta, né? Pois é um episódio muito... Esse episódio, acho que a gente fala dele desde fazer esse projeto de Além da Imaginação, né, Marcos? Porque a gente gosta muito como ele é provocativo, né? Sim, sim. Ele é um episódio ousado, até pra época o Rod Serling teve que fazer roteiro do Rod Serling, né? A gente não sei se a gente falou, mas enfim, é roteiro dele. E ele teve que fazer uma série de mudanças, assim. Inclusive ele queria colocar os nomes mesmo dos neonazistas que são retratados ali, pelo menos o chefe, só que claro que a CBS falou, não, para com isso, Rod. A gente chegou a falar isso durante a gravação do podcast, que tinha um cara que ele fazia umas festas nazi party, sabe? Aí ele pegava, e as fotos, gente, são um negócio tenebroso, porque os caras vestidos de Ku Klux Klan e o caramba, né? Então, eu vou falar mais sobre isso daí, porque isso daí tá numa colocação altíssima aqui pra mim. Andy Spills tá falando que também gosta muito do The New Exhibit, que inclusive é um dos favoritos da quarta temporada. Com certeza. Nossa, esse daí pra mim, cara, ele fez eu fazer uma pesquisa antes de filmes de terror com figuras de cera enorme. Aí eu peguei, a gente tem um canal lá no OkRu, que é uma espécie de Facebook, né, da russo, sei lá, né. Sei que lá você consegue botar filme. Aí eu coloquei vários filmes, gente, desde cinema mudo, coisa meio obscura, sobre assim, museus de cera, figuras de cera. E olha, a pesquisa rendeu muito, foi muito bom, gente. Você acha que o Martin Balsam, nesse episódio do The New Exhibit, ele levou essa coisa de colecionar action figure para um outro nível? Uma action figure, né? O Marcos Leno diz aqui, ele comprou o livro que você indicou, Angélica, Vampiros de Almas, do Colin Wilson. Apesar do livro ter sido impresso em 77, estava muito bem conservado. É verdade, Marcos, esse livro, ele é um livro antigo, não sei se está tendo reedições, né? Tu que é livreiro, né? Eu sei que é um livro que ele, por aí tem até capa dura. A minha versão é capa dura que eu tenho em casa. Saiu pelo Círculo do Livro, né? E é o livro que inspirou o filme lá... Da Matilda May. Isso, Life Force, né? Força Sinistra, né? Nossa, eu falo isso no podcast, eu tô me repetindo. Mas o pessoal só fala da Matilda May pelada e o filme é ótimo, gente. É um filmaço. E esse livro é incrível, Marcos. Eu adoro ele. Eu brinco com isso, que eu fiquei uma época paranoica achando que o pessoal tava sugando a minha energia, né? Que esses Vampiros de Almas tem esse negócio, né? De sugar a energia, né? E, porra, depois a menção que é feita, que é aquele personagem, o Colin, é maravilhoso. Muito bom. Vamos lá, então. Qual é a sua terceira... O episódio que ficou em terceiro lugar pra você? Então, pra mim aqui, no meu terceiro lugar, ficou... que você já comentou, que é o Printer's Devil, né? Com o queridíssimo Burgess Meredith, né? E é isso, é tudo que a gente falou. É um episódio que ele fala sobre questão de ética jornalística. Já perguntaram assim, a gente não é jornalista, a gente é uns cinéfilos assim, vorazes e tal, mas não somos jornalistas, né? Nem nada não. Mas admiramos demais essa profissão, viu, gente? Profissão maravilhosa. Mas assim, é um episódio incrível. Eu acho que o Burgess Meredith está sambando no episódio, né? Porque ele tá um brincalhão total. E tem todo aquele negócio do blog do diretor, né? Que ficou escrevendo e falando como é que foi trabalhar com The Twilight Zone e conhecer o grande Burgess Meredith. O episódio tem um negócio da série ser audaciosa, né? O personagem que é o demônio assedia, né? De certa maneira, a namorada. Você não escuta o que ele fala na orelha dela, né? Mas tá na cara, né? Pra meter um tapão na
na cara dele que ele falou alguma sacanagem, né? Então, eu acho The Twilight Zone tem isso, né? De surpreender a gente por ser tão pudica em alguns pontos e ser tão moderna e audaciosa em outros, né? Sim, nesse episódio Printer's Devil, é legal essa coisa da progressão da malignidade do personagem do Bugs Meredith. Ele começa como um cara assim que é solícito, um cara que tá querendo te ajudar, né? Claro. Simpático, né? Simpático. Apesar que ele na frente do cara no bar, ele já mostra como ele trata mal a mulher, né? Que ele fica criticando a mulher do bar, né? O corpo dela. Sim, e só que aos poucos ele vai cada vez exibindo uma malignidade maior e mais insidiosa. Então isso é bacana também, ó, né? Tá falando que ele tá offline, hein? Voltou? Gente, olha isso. Nossa, eu não sei se vou fazer live não, cara, tá louco. Não é Todo mundo espera alguma coisa. Não, bom dia, talvez. Do sábado à noite. Será que voltou? Agora voltou, gente? Êêê. Meu Deus do céu, não sei se eu tô fazendo live ainda ou não. Agora diz que não, ó. Maldição, gente, tá louco. Esse computador aqui também é a manivela. Ainda bem que ele tá gravando aqui a Audacity, ó. Bom, mas vamos continuar, senão a gente não termina, tá? A gente tava onde? Era eu agora. Eu tava falando do Printer's Devil. Uhum. Aí eu pergunto pra você, né? Agora é a sua vez de perguntar qual seria o seu segundo lugar, correto? Foi difícil porque, na verdade, eu acho que o episódio que eu coloquei no primeiro e no segundo lugar, eles se equivalem em qualidade. Mas pra mim o segundo lugar ficou o Death Ship. Credo, igualzinho o meu? Oxente. Gente, diz aí se vocês estão conseguindo ver a gente, porque a internet foi pro saco aqui do nada. E a gente ficou sem saber. Olha, estamos offline, ó. Uhum. Que vergonha. E agora? Não sei se tem que começar a live de novo, como é que faz? Gente, a gente abandonou os ouvintes do negócio. Fazer o que, gente? Vamos lá, vamos continuar. Vamos lá, tu tá falando, desculpa, repete aí. Então, segundo lugar, eu coloquei o Death Ship. Eu acho esse episódio um episódio que mistura. É um excelente episódio de ficção científica. Se a gente considerar os poucos recursos, na verdade, os limitados recursos de orçamento e de tecnologia de efeitos visuais que eles tinham à disposição, ele inclusive visualmente é muito bom também. Fora que ele constrói muito bem todo esse suspense em cima dessa situação. Os caras estão vivos, os caras estão mortos, os caras vão conseguir escapar daquele plano. Enfim, tem essa figura medonha que é o personagem do Jack Klugman, né, que mantém aqueles outros dois pobres coitados presos, né, a vontade dele, a vontade despótica dele, né, de ficar tentando provar, na verdade, que eles estão vivos, né, e não aceitar, né, que na verdade eles estão mortos e precisam se aceitar como tal, né. Ele não tem para quem voltar, né, ele é uma pessoa solitária, ele só tem o comando dele, o posto de comando dele ali na hierarquia daquele... Ô, Marcos, rapidinho, eu não sei se... Eu não sei... É foda que a gente perde o fio da meada que tá falando. Eu não sei nem se tá rolando o pessoal aqui. E agora, meu? Falou que tá rolando, ó. Caramba, gente, desculpa, porque a internet tá horrorosa aqui. E tava chovendo. Mas vamos lá, Marcos. Você consegue manter o que você tá falando? Vai lá. Então, a gente estava comentando que nós dois escolhemos no segundo lugar o Death Ship. Sim! Mas como é que é o episódio? Dá uma recordada assim. Astronautas. Você tem aqueles 3 astronautas, eles estão procurando algum planeta que possa receber a raça humana, né? Eles estão fazendo exploração espacial para encontrar planetas que possam ser habitados, né? Possam ser colonizados pelos humanos. Ocorre que eles detectam um objeto, né, na superfície do planeta. Quando eles descem para averiguar o que é a própria nave deles que caiu, né, que sofreu um acidente, e eles descobrem que na verdade lá dentro são os corpos deles. E eles começam a teorizar o que pode estar acontecendo. Aquilo é uma ilusão provocada pelo planeta para mantê-los ali. Eles aos poucos também começam a encontrar simulacros, ao que parecem ser simulacros de locais onde eles viveram na Terra, e encontram os parentes deles, né, os entes queridos deles, né? Alguns encontram até os entes queridos que já faleceram.
Um deles. E aí, isso aí é uma simulação que o planeta faz, como a gente viu nas Crônicas Marcianas, né, do Bradbury, ou será que realmente eles estão mortos, né? A gente vai descobrir que... Não é pra tu parar de falar, meu, era pra te mostrar aqui que ele falou. A gente vai descobrir que, na verdade, eles estão mortos e eles estão presos ali pela vontade do personagem do Jack Klugman, né? Que é um cara que, como ele não tem parentes, né, falecidos no outro mundo, né, no além-vida, ele fica prendendo aqueles dois como subordinados dele eternamente para ele não ter que aceitar que ele também tá morto, né? É uma coisa muito interessante, é um plot twist muito bacana, uma atuação dele, que ele é um grande vilão, né? É redondinho, sabe? Eu concordo muito contigo, é um episódio maravilhoso. Eu adoro os episódios de astronautas, gente, acho que são sempre legais, interessantes. Esse daqui, ele fica ali pau a pau com o Elliot, com certeza. Gente, se vocês estão escutando a gente escrevendo alguma coisa no chat, só pra avisar que com esse negócio da internet ter caído, tá dando um ruim aqui no chat. Aqui, se vocês estiverem escrevendo, realmente a gente não tá pegando. Então a gente pede desculpa por não estar respondendo. É devido a isso. Tá. Mas é isso, eu também concordo contigo. É meu segundo episódio também. E então vamos passar ali para o topzera aí, já que, né? Que eu escolhi o mesmo que você. Qual que é o teu número 1? O meu número 1 é o On Thursday We Leave for Home. Olha, que eu peguei para ser o quinto. Isso é uma tremenda sacanagem, né? E é um episódio maravilhoso, né? Tô me sentindo muito culpado agora. Não, é bom a gente ter escolhido episódios diferentes. Senão ficava muito marmelada e a gente ia falar sobre o mesmo, né? A gente já falou bastante desse episódio. Pra mim ele é absolutamente perfeito, sensacional. Me impressionou demais o arco dramático desse personagem aí, vivido pelo James Whitmore. Então pra mim tudo ali tá funcionando. Pra mim é um dos melhores, inclusive, da série também. Lindo episódio. Eu tava assistindo, né, um dia desses na Netflix, tem lá o Sonhos de Liberdade, né? Ele foi por muito tempo número 1 no MDB, saca? Tipo assim, cinema é uma coisa gigantesca, tem diretores de todos os tipos, e era o number 1 mesmo do MDB, assim, top da balada, que todo mundo achava o melhor filme do mundo. E a gente entende, porque é um filme emocionante e tal, e o personagem dele, ele é tão tocante, do James Whitmore, velhinho, sabe? E ele tá aí nesse episódio, que ele é um cara autoritário, né? Você vê que você fez um paralelo muito interessante nesse podcast, que você falou que a gente vive em épocas de pessoas da caquistocracia, né? De gente que não vale nada, né? E parece que tem a meritocracia e a caquistocracia, de gente que não vale nada e cada vez piora. Esse é um cara que ele é maravilhoso, um cara que ajudou a salvar aquela comunidade, só que depois ele não consegue libertar essa comunidade, né? Isso é bem bizarro. Pois como é que a gente lida com um sujeito que ele é bom, né? Ele tem todas as qualidades para ser um líder maravilhoso e mostrou isso, né? Mas ao mesmo tempo ele está se excedendo e quer ser um líder também despótico, né? E não importa o bem que você tenha feito para uma pessoa, para outras pessoas, ou para um grupo de pessoas, isso não te dá o direito de passar por cima da liberdade delas e da autonomia delas, né? Com toda certeza, né? E ele faz essa ponte, né, de um cara que ele percebe que ele estava errado. Esse episódio é uma porrada no coração. Porque assim, no episódio ele não quer libertar essa galera que chegou, socorro lá, chegou uma nave, ele começa a se estranhar com o cara que é o capitão, começa a botar defeito, né, na Terra e falar que a Terra tem violência, que a Terra é um lugar que não conhecemos e não confiamos. Só que, gente, quando ele cai em si, que aí ele briga com as pessoas e a nave vai embora só com com a comunidade, consegue levar toda a comunidade, ele percebe, né? E ele fala, voltem, não me deixem sozinho. E, cara, já é tarde demais, isso é muito triste. É muito triste mesmo. Mas enfim, ele cravou esse próprio destino dele, né? Cravou, e o James Whitmore, ele tá maravilhoso mesmo, viu? E é isso. Qual foi o seu episódio preferido da temporada? Olha, preferido, assim, altamente suspeita pra falar isso, porque pra mim é um episódio que eu já tava de olho nele antes de começar a falar sobre The Twilight Zone.
é o He is Alive. Ele está vivo. Não preciso talvez nem explicar por que eu acho ele tão fascinante, tão importante e que ele mereça tanto ser assistido por todas as pessoas. Porque a gente vive numa época que esse episódio ele tá muito atualizado. A linguagem dele em todos os sentidos. Desde as notícias mentirosas, entendeu? Ao líder sanguinário, ao discurso de violência, à falsa simetria. Você tem várias coisas ali que aparecem, né? Que tem esse cara que é interpretado pelo... Meu Deus, agora deu um branco. Do Born to Be Wild lá, meu Deus. Agora, sem poder ficar consultando no Google, tá vendo? Como é que é? A gente esquece. Dennis Hopper, né? Mas assim, você tem ele que ele tá aprendendo, ele aprende com uma figura sombria, e essa figura é o Hitler, né? Então todas essas coisas que eu tô falando, como você enganar, você falar assim, por que vocês estão defendendo minorias? Nós somos minorias, entendeu? Nós merecemos ser defendidos, entendeu? Então a gente tá vivendo isso, a gente tá vendo isso no Twitter, nas redes sociais, no Facebook. A gente tá em ano eleitoral, entendeu? Com Facínora na presidência. Desculpa colocar política, mas é necessário nesse caso aqui, porque essa linguagem, entendeu? E você entender que você está sendo enganado, isso é muito importante, né, Marcos? Sim, eu concordo com você. O episódio é muito bem escrito e os métodos aí de lavagem cerebral que o personagem do Dennis Hopper usa, né, é ensinado a usar com a população, né? Primeiro ele busca uma proximidade, uma identificação, né? Eu sou que nem vocês, mas eles são diferentes de vocês, eles são inimigos, né? Tem que criar um inimigo, criar uma paranoia, criar um medo e buscar e tentar criar nas pessoas esse sentimento, esse sentido da malta, né? Da gangue, né? Da gangue da massa mesmo, isso, né? Que se une com um propósito ali que no caso são os propósitos mais abomináveis possíveis, propósitos violentos, excludentes, e só que ao mesmo tempo expõe a mediocridade desse sujeito, quanto ele na verdade dependia da ajuda daquele senhor, né, que é sobrevivente do nazismo, para sobreviver, para comer, que ele era uma criança enjeitada, né? Salvava a vida dele, lembra? Que ele falava que ele apanhava dos pais, vivia num lar desfeito, meio destruído pelo álcool e tal. E o senhorzinho lá, judeu, né, sobrevivente de campo de concentração, ajudava a criança, acolhia a criança, que se tornou aquilo. Exatamente. Então é engraçado como depois tem a desconstrução dessa figura também, como todas as fragilidades dele, né, como toda a incapacidade dele mesmo é exposta daquela maneira, e ele o cara que é a figura paterna que o criou, né, expõe na verdade o moleque sem qualidades que ele é, né, e, enfim, e só resta para ele a violência, né. Exatamente. E a grande ironia é o fato do cara se achar, né, que ele se tornou duro como aço, mas as balas lá da polícia da cidade demonstram pra ele que ele não era, na verdade, tão indestrutível assim, né? Ele não era nem indestrutível moralmente, nem intelectualmente, nem fisicamente, né? Aí a gente lembra do imorrível, imbrochável, né? E tudo, não é nada disso, não. Imorrível, imbrochável, que horror. Deixa eu dar aqui um olá no chat pra ver se atualiza esse chat, é que eu tô me sentindo muito mal de não poder visualizar o chat aqui, essa queda que deu de internet aqui em casa, né? Não sei se o pessoal tá conseguindo ver a live. Diz aqui o meu filho que sim. Olha lá, tudo bem, ó. Pois é, gente, é isso. Então, a gente falou dos melhores, agora a gente vai falar da roubalheira, que se chama falar das menções honrosas, né? Que é roubado no jogo, né? Mas tudo bem. E aí, diga lá, Marcos, você primeiro. Olha, a minha primeira menção honrosa, por exemplo, foi o The New Exhibit. Na verdade, se a gente pudesse ter feito um top 6, eu teria colocado ele no top 6. Ele só não entrou nos melhores porque eu só podia escolher 5. Mas pra mim, ele tá no mesmo nível de qualidade pro Printer's Devil. Ele é um episódio que eu me diverti demais. Muito bom, muito legal, né? Eu, como boa fã de terror, assino embaixo. Né? E de resto, tem mais menções honrosas? Sim, eu gostei também do Of Late I Think of
Cliffordville. Eu achei interessante, eu gosto do... Tu fala sobre o que é, que com esse título enorme em inglês... Sim, aquele episódio em que você tem aquele sujeito que é um magnata, ele já tá velho, né? E ele faz aquele negócio com o diabo, né? Que é vivido pela Julie Newmar, inclusive. Outra coisa que fez eu gostar do episódio também, porque eu achei a atuação dela muito divertida. E ele troca toda a fortuna dele para poder voltar no passado, quando ele era jovem, na cidadezinha em que ele começou a vir negócios, né? Para tentar conquistar a filha do banqueiro que ele era apaixonado. E ele, um cara muito arrogante, ele acha que ele vai conseguir fazer novamente a fortuna dele com maior ainda, né? Com mais sucesso ainda. E mal sabe ele que, né, tá caindo numa baita de uma armadilha e tudo. Me agradou bastante, as atuações estão boas, eu gostei do roteiro, gostei da maneira como tudo vai se encaminhando para aquele final ali, bem, bem interessante. O único ponto, assim, que não me agradou, que a maquiagem dá aquela vacilada, né? E a maquiagem é um ponto importante ali desse episódio, né? Na verdade. Maquiagem de envelhecimento, né? Tem mais? Já vai colocando aí. Outro que eu gostei muito foi o The Passage on the Lady N, que é aquele episódio em que o casal que lá tá em crise, né, no casamento, resolve fazer um cruzeiro, e o cruzeiro os outros passageiros são todos velhinhos, idosos, né? Porque na verdade aquele navio vai fazer a última viagem dele e a última viagem dessas pessoas também. Eu gostei também bastante do episódio, sabe? Eu achei que ele tem a chance ali para aquela atriz ela brilhar bastante, né? Uhum. Gostei muito da atuação dela, gostei muito de ter dessa coisa, desse sabor nostálgico que esse episódio tem, dessa coisa de você não conseguir se adaptar completamente, né, aos ares do novo século, né, desse progresso. Eu achei que o episódio ele é redondinho, ele funciona muito bem, cria um suspense bacana, bem produzido, enfim, pra mim também tudo se encaixou direitinho ali. Ele só não entrou no meu top 5 porque ele é muito bom, mas tem episódios que nessa temporada que além de que passam, são excepcionais, né? Ai, que bom, muito bom. É o episódio da torta de climão, né? Da briga de casal, né? E tal. Passaria, o cara jogando cigarro na mulher, cara. Mas você veja como esse é um episódio que ele tem um lado fofo, um lado meio família, digamos assim, mas ele não é mal sucedido como alguns outros episódios da Além da Imaginação que tentam ser leves e não dão certo. Esse aí pra mim até que deu. Inclusive vou falar mal de um aqui que tem esse negócio aí de família que dá vontade de esganar o personagem. E você, quais foram as suas menções honrosas? Olha, menções honrosas, eu concordo contigo que esse episódio aí de Cliffordville, né, que é do velhinho lá, que fica jovem e volta lá pra tentar ganhar dinheiro tudo de novo, né, o magnata, né. É um episódio interessante, gosto muito dele. Um episódio que eu gosto também com toda certeza, eu não mencionei, então acho que vale eu mencionar, que é o Miniatura, né? Por todos os motivos que a gente já colocou aqui, por ser um episódio que tem muita sensibilidade. Olha lá, o Feline de novo, ó. Vai vendo, né? Vamos continuar, senão a gente não termina. Que tem muita sensibilidade essa questão de neuroatípico, né? Então vale muito a pena nesse sentido. Episódio também que eu gostei bastante é o Mudo, ou Mult, né? Que é dirigido pelo Stuart Rosenberg. Um episódio da menina, né? A menina que ela foi criada como um experimento ali para só se comunicar de maneira telepática. Vocês devem recordar que a gente falou, foi um dos primeiros da temporada. E é um episódio legal, assim, ele tem uns buracos assim e tal, mas é um episódio que eu achei interessante. Nessa temporada você tem alguns episódios que deixam meio que em aberto essa coisa de você tá tendo um elemento fantástico ou sobrenatural ou não na história. E esse Mult tem um pouco disso também, né? Mas eu acho que ele até que esse aspecto dele deixar a gente no suspense, se realmente a menina tem poderes telepáticos ou não, isso é bem interessante, é bem feito e tudo mais. Talvez a solução final, que pra mim também não foi 100%, mas eu gostei também do episódio. Legal. E por último aqui, né, a gente mencionar o Charles Belmont é sempre bom. Tem o primeiro episódio da temporada, que é A Sua Imagem,
In His Image, né, que é do cara que ele tem aquele lance das memórias dele estar ali enganando ele porque ele acha uma coisa, ele está com uma namorada, ele que vai casar, ele quer apresentar onde é que ele trabalhava, onde é que ele estudou, a casa da família, só que ele vai descobrindo que nada disso realmente existiu, são memórias implantadas e na verdade ele é um clone, né? Então é um episódio interessante, né, do cara que ele fica criando clones para poder tentar melhorar, né, enquanto ser humano, né? Depois ele se acha pronto. Olha lá, e continua. Desculpas porque a gente realmente não está conseguindo acessar o chat. E se vocês estão escutando a gente, eu quero que vocês saibam, podem se sentir muito abraçados, viu? Que a gente agradece muito vocês estarem com a gente, os que estão ainda, né? Então vamos lá, é isso. São os melhores. Agora vem a parte divertida, né? De meter pau, né? Na tua opinião, quais são os piores episódios e por que eles são ruins? Olha, um dos que eu mais... Essa temporada foi fácil escolher os piores, né? Foram aqueles que, por conta dos episódios terem 1 hora, foi duro, né? De chegar no final dessa 1 hora. Então, um deles é o The Third Phaeton Grave. Aquele lenga-lenga técnico ali do pessoal da tripulação do navio é uma coisa meio derivada, na verdade, né? Não é uma ideia que ela não é nada original. Você logo em 10 minutos de episódio você já começa logo a matar o que está acontecendo, né? Ele usa um ritmo repetitivo, né? Você tem aquelas cenas do cara mergulhando ali para ver o que aconteceu com o submarino. Você tem aquelas cenas na enfermaria e parece que aquilo, em vez de ir numa progressão, aquilo é uma repetição do que você já sabe. E você vai... E para mim as cenas também da aparição dos fantasmas. E o episódio acaba perdendo tempo com outras coisas em vez de focar nisso, né? Que deveria ser o centro da coisa. Com coisas militares, né? Com falando de tal, não sei o que, né? Ele é muito arrastado e foi uma tortura pra gente. A gente assistiu. Ou foi o dia, talvez, né? Muito calor, né? Calor de 40 graus, sei lá. Tudo conjuminou. Sei que o episódio ele é muito cansativo. E a tradução é a sepultura de 30 braças, né? Braça é uma métrica que eles utilizam, né? Americanos, né? Não sei qual que é, tem que dar um Google pra ver qual que é. Sepultou a minha paciência esse episódio. Nossa, é do Perry Lafferty, que é um ótimo diretor. Mas é um episódio bem ruinzinho, assim, bem whatever. Bem qualquer coisa, gente. E o segundo episódio que você... I Dream of Jeannie. Esse daí eu fiquei com dó, porque eu achei ele fofo, sabe? Dá uma dosinha, né? Esse é do cara que ele encontra uma lâmpada e... Olha, eu meti o pau em umas coisas desse episódio, né? Bom, né? Ser bem sincero. Até teve gente que me criticou, foi me xingar lá no grupo lá, porque eu falo bem das atrizes e qualquer... Como é? O cara usou uma expressão, gente, desculpa lavar essa roupa suja. O cara falou qualquer arroto, usou até essa expressão, qualquer arroto dessas atrizes aí você elogia, e os homens você não elogia. A gente elogia tantos atores aqui, né? E o cara veio me chamar de mal amada, veio me ofender. Gente, é barra pesada fazer coisa pra internet, né? Mas o lance todo é que o episódio tem um lance de escrever mal personagem feminina com certo machismo, entendeu? Colocar a mulher como fútil. Sim, existem mulheres fúteis, sim, existem, né? Mas é que nem aquele lance, né, pra quem gosta de Game of Thrones, né? E a gente gosta e gravava sobre, por sinal. Você pode melhorar histórias de universos que não existem, né? Pra representar mulheres de maneiras melhores. Quem fica escrevendo personagens femininas assim com machismo ali, sabe? Né? Bem em cima, assim, bem no alto. Então, eu acho o episódio fofo apesar disso, porque no final ele termina com o cachorrinho, os dois de turbante e tal. E meio que me pegou porque eu adoro animais, cara. Então eu achei bem fofinho o final. Eu não gostei. Tem essa coisa, por exemplo, de que ele fica tentando, né? Ele só tem direito a um desejo, né? E aí ele fica pensando no que ele poderia desejar, só que sempre que ele vai imaginar o que pode acontecer com ele sempre imagina algo negativo, que aquele desejo vai acabar em desastre. Se ele escolher isso, aquilo, outro... Ele tem uma autoestima bem baixa. Sim. Mesmo, bem baixa. O negócio do cara é ficar se auto-sabotando. Ele é um personagem que é difícil de gostar dele, né? Tem essa pouca estima por si mesmo, né? Pouca confiança nele mesmo. Eu não consigo dar risada, o humor... Pra mim não foi engraçado,
nem um pouco, e se é um episódio que se propõe ser um episódio de humor, a gente deveria pelo menos dar uma risada. A gente dar esse desconto que é um humor que ele é de uma outra época, para um outro público que não somos exatamente nós, né? Essa coisa da TV americana, ela era muito para o público da época, né? Você tinha já estudos que o pessoal fazia, as pesquisas para saber o que as pessoas queriam ver, né? O pessoal queria ver coisa family friendly, né? Pra família toda, né? Apesar que eu acho que esse daí não, né? Ele é meio erótico, né? Esse episódio, né? Não sei se ele é family friendly, não. Esse lance da mina receber um baby doll, né? No escritório, tipo The Office. Começa como se fosse The Office, só que com o Michael dando um baby doll pra recepcionista lá, algo do gênero. Eu sei que no final termina fofo, mas o episódio é todo problemático. Sim, eu achei ele um episódio muito, muito, muito sem graça mesmo. Então, difícil. E você falou da comédia, esse negócio do humor. Eu acho que o último episódio foi sacanagem de ruim. O Bardo, ele é terrível, esse episódio. A gente fala de episódios aqui que eles têm mais qualidade do que esse último. Que esse daí do Bardo, que aparece o William Shakespeare, com esse humor meio né, ligado nos 220 volt, né, do cara que é tudo rápido, né, e depois fica aqueles personagens nonsense. Eu acho que ele quer ter um humor meio Monty Python, não sei, né, não se chama Monty Python nessa época, claro, né, mas o lance todo é que você tem um episódio que ele não se conecta com nada e termina do jeito que começa, sem sentido, né, o Bardo. Pois é, eu não gostei do personagem lá do roteirista, né, do cara que é o aspirante a roteirista. Não gostei do personagem que ele invoca o Shakespeare, né, para escrever os roteiros no lugar dele. Não gostei da maneira como o personagem do Shakespeare foi retratado também. Enfim, é interessante essa coisa de que o Rod Serling queria fazer crítica a esse ambiente de televisão e a dificuldade que é você lidar, né, você que é roteirista, lidar com os produtores, com os anunciantes, enfim, e como eles interferem no seu trabalho e no que você está escrevendo e tudo. Mas o episódio ele teve que ser reescrito várias vezes porque o Herbert Richman estava enchendo a paciência do Rod Serling, né, exigindo que fossem feitas alterações. No fim, as reescritas que o roteiro teve aparecem, infelizmente, né, e parece que os blocos dele não se encaixam, não contribuem para a história avançar, né. Enfim, viram meio que sketches cômicas sem necessariamente uma boa conexão entre uma e outra. Até comentei, né? Ele tenta te induzir ao riso, mas pra mim induziu ao tédio, infelizmente. Ai, a mim induziu ao ódio, cara. Eu fiquei com ódio. Tem certas partes que eu falei, nossa, cara, sério. Quantos minutos? Sabe quando você fica olhando pro relógio, que no filme não tá bom? E você fala, caramba, que chato isso. Mas tem o Burt Reynolds fazendo uma imitação de Marlon Brando lá, e tirando uma com o Marlon Brando, que isso foi bacana. Eu queria saber divertido. A relação do Marlon Brando, né? Porque o Marlon Brando, não sei se era um cara achar engraçado ou sei lá, ficar bravo, né? Eu queria saber, eu tenho essa curiosidade, eu vou pesquisar. Eu não saberia dizer qual seria a reação dele, né? Mas seria uma reação provavelmente dentro do método. Dentro do método. Né? Como é que eu posso me sentir em relação a isso? Bom, o episódio também, com certeza, não sei se tu vai comentar, mas eu comento, que é um episódio que eu fiquei, nossa, muito chato, que é o, como é que é em inglês? Aqui, deixa eu só acessar que eu tô, Incredible World of Horsford. É um episódio sobre um cara, que ele é um cara que é um engenheiro, né, de engenharia de brinquedos, que ele, por um momento, se ele tá numa fase da vida dele, tá próximo a chegar numa idade mais madura, ele começa a pirar com a exata rua da infância dele, com brincadeiras da infância, com garotos da infância, um recorte da vida dele, que no final você vai descobrir que tem um trauma muito forte ali, mas é um dos personagens talvez da série mais irritantes. Todo muito incrível, mas ele é insuportável. Pois é, pena também, porque esse episódio ele já é uma releitura de um outro, né, episódio de uma outra série, escrito por um grande nome da teledramaturgia americana, né? Que é o cara que escreveu 12 Homens e uma Sentença. Uhum. Mas aqui eu não sei, a interpretação que foi feita do texto dele pra série Além da Imaginação, eu não consegui me conectar com o personagem, ele me irritou também profundamente. Eu acho que o final que eles escolheram, o final que foi exibido antes, né, na série dos anos 50, foi bem mais interessante, um final aberto, né? Enfim, eu não consegui gostar de
de muita coisa nesse episódio, infelizmente. Ele tem um desenho, um design de produção interessante, a recriação daquela rua, né, daquela Nova York de outra época e tudo, mas nem isso pra mim conseguiu... Tem a ver com o roteirista, isso daí tu sabe, da rua, né? Do fato dele ser um cara nascido, criado em Nova York, né? Ele ser um cara que ele vivia aquela geografia, né? É o espaço dele que ele reconhece, né? Tudo pra contribuir pra talvez ser um episódio melhor. O episódio é muito chato, gente. Infelizmente, o incrível mundo de Horace Ford é o incrível pesadelo de Angélica Marcos, com certeza. Sim, essa coisa, o personagem está tendo uma espécie de regressão, então ele meio que vai tendo trejeitos de uma criança mimada, né? Mas é uma criança muito insuportável, é difícil, viu? E agora, olha só, eu vou falar de um, não sei se tu concorda, mas aí que eu vou fazer as pessoas ficarem bravas comigo, né? Mas fazer o quê, né? Isso aí faz parte do meu show, né? Talvez um dos episódios que eu mais odiei dessa temporada, e por motivos, porque a gente já criticou vários episódios aqui, porque tem problema do jeito que o cara, ele entendeu como é que teria que ser a atuação dele, faltou ali alguém para poder orientá-lo, né? Tem um bom diretor de atores, né? Que tem alguns caras, tipo Buzz Kulick, né? Famosos por ser diretores que sabem conduzir os atores, né? Falar qual é o ponto que o cara tem que fazer na atuação para ele não passar daquilo ou ser um ponto a menos, entendeu? Mas pra mim, mais triste de tudo é quando tu tem um episódio bom, bem atuado, só que a temática toda é insidiosa. Porque ele tem dentro dele uma coisa machista, uma coisa misógina, uma coisa que é uma espécie de ranço religioso que culpabiliza a mulher. Eu tenho uma antipatia. Ou seja, um episódio que ele é bom, entendeu? Mas sabe, você fala, caramba, sério que você tá fazendo isso? É um episódio que tem atrizes boas, tem um ator legal, tem música, tem um cara que ele se tornou um cara famosíssimo, esse cara aqui do episódio, que é o Jazz Belly, né? Esse talvez da temporada é um dos episódios que eu tive mais bronca dele, por, na verdade, ter gostado de como as coisas foram feitas, de a pesquisa ter sido tão interessante, mas lamentar tanto, né, que tem um Earham Jr. escrevendo episódio baseado em Jezebel, personagem bíblica, né? Que é bem cruel, assim, o que acontece com elas, como ela é descrita, assim, como uma mulher venenosa, uma mulher que é torpe, né? E aqui você tem uma personagem linda, maravilhosa, incrível, só que ela só merece a morte nessa história. É um episódio que o pessoal lá no grupo, eu não vou lembrar quem, se você estiver escutando, me desculpe, né? Comente aqui. Fala que, inclusive, episódio que ele deixou de assistir a série ou a temporada por causa desse episódio. Ficou com mais bronca. Então, mas é isso mesmo. Quando a gente assiste hoje, a gente não tem como não fazer essa leitura, né? A Jazz tá ali para ser socialmente descartada, né? Ela o cara acaba preferindo a moça que é mais rica a ela que é pobre. Ela é uma moça que ela é meio que dona da própria sexualidade. A outra que se encaixa no padrão da tinha, virgem, etc. E, claro, filha do cara que é rico. E blonde. E loira. E tudo. Então, a misoginia, né, e o machismo e digamos assim, o conservadorismo gritante, né, que tem subjacente ao texto desse episódio, não tem como a gente não prestar atenção nele, não achar que ele vira um ranço que fica duro de engolir, né? E essa coisa que é até chocante, a própria mãe acaba ajudando a destruir a filha, né? Eu fiquei pra salvar pra salvar o cara, o personagem. É duro. Mas é uma pena que é um episódio que por outro lado, é bem dirigido, é bem atuado, o roteiro ele é bem construído, enfim, ele teria muitas qualidades enquanto produto audiovisual. E tem, né? Na verdade, mas envelheceu mal demais e fica difícil, né? A gente engolir parâmetros e certos temas que esse episódio trata, né? Difícil mesmo. Outro que a gente não citou, tem aquele episódio The Parallel. Ah, The Parallel é do cara que é um astronauta e é cheio de jargões militares também, mas tem esse negócio dele perder a comunicação e depois ele chegar numa casa que não é a casa dele, né? Uhum. Isso, essa coisa por exemplo, você ter um mundo muito parecido, né, com o seu, mas não consegue em momento nenhum gerar um verdadeiro suspense, um verdadeiro senso de urgência.
Aí fica uma coisa muito, muito morna. Pior é quando, por exemplo, quem não leu uma sugestão de leitura, o Adolfo Bioy Casares, ele tem uma coletânea de contos chamada Histórias Fantásticas, né? E num desses contos, e olha que o conto, se não me engano, é dos anos 40, você tem um cara que é um piloto de testes, ele está fazendo testes com um novo modelo de avião, e acontece a mesma coisa, ele entra numa realidade paralela, num mundo paralelo. Só que, se você lê, e muito provavelmente, Bioy Casares influenciou esse roteiro. Só que a história de Casares é muito mais interessante, porque o cara vai parar num mundo onde, na verdade, os romanos não destruíram Cartago e destruíram celtas. E aí por isso que tem uma série de diferenças do mundo no qual ele vai parar, né, através desse portal dimensional, e com o mundo dele. E aí a história é muito interessante em si, e reviravoltas excepcionais. É quando eles fazem uma releitura dela nesse episódio de Passo Morno, é um negócio sem graça demais. Sabe? Okay. E pior, não dão crédito, né? O meu filho tá printando a tela, pra vocês verem, o comentário travou pra gente. Aí ele printou aqui pra gente poder ver que vocês estão falando, porque a gente não consegue responder. Deu ruim total aqui no meu navegador aqui, ó. Mas agradecer ó, o Andy Spills tá comentando aqui, ó. Pessoal comentando que o episódio de Twilight Zone, ele mesmo. Vamos lá, tá? Estamos aqui, ó. Luciano, Marcos, Andy, o pessoal que tá online, obrigada. E, gente, o pessoal tá falando que sim, que os episódios de Twilight Zone são muito atuais sempre, né? E tal. Então é por isso que a gente fica muito frustrado quando tem episódios que são meio whatever, né? Teve um que a gente não comentou aqui, por sinal, mas eu até queria perguntar, porque assim, a gente acaba falando de novo dos episódios, né? Aquele do cara que viaja, aí ele quer evitar que a bomba de Hiroshima que caia no Japão e tal, e acaba não fazendo nada disso, aí vai pra uma cidadezinha no século passado e chega lá, comete um incêndio mais idiota que a gente já viu, e a gente nem colocou como episódio ruim, né? Qual é o nome do episódio? No Time Like the Past, né? O personagem lá é o cientista vivido pelo Dana Andrews, e o cara é a pessoa mais desastrada possível e mais incompetente possível para tentar mudar qualquer coisa no passado. Ele não consegue mudar o passado porque é impossível mudar o passado, é porque ele é incompetente, ele é incapaz. Ai, que maldade. Né? Ele é não, também ele programa as máquinas dele, tudo. Primeiro que isso daí gente, isso daí é uma simplificação de algo que não é nada simples, que é uma coisa infernal. Na verdade, todas as questões que, né, a questão da ascensão do Hitler, do autoritarismo na Alemanha, a questão da própria bomba, né, do que acontece, não é assim, é só chegar e evitar que a bomba caia. Falar, gente, vai todo mundo embora que a bomba vai cair. Cara, aconteceram coisas para ali naquilo. Então é difícil um roteiro cheio de buraco como esse daí, que dá uma raiva, né? E a cereja do bolo desse roteiro é a lâmpada querosene, né? Ai, a gente pé da vida aqui, galera, falando assim, cara, cadê? Por que vai pegar fogo se essa lamparina? E por que o cara tá de dia com a lamparina acesa? A gente ficou, sabe, né? Tipo, what the fuck, né? Eu tenho que impedir. Eu tenho uma carroça que tem uma lamparina pendurada, né? E eu sei que em algum momento os cavalos vão sair em disparada com a carroça e a lamparina vai ser jogada na escola, né? E vai pegar fogo. O cara resolve chegar pro cara na carroça e falar pra ele soltar os cavalos. Em vez de tira seus cavalos, em vez de quebrar a lamparina. Apagar a lamparina, ele vai tentar desatrelar os cavalos. Nossa, é difícil. Mas enfim, só que esse episódio tem diálogos muito interessantes em determinado momento também, né? Tem que o Rod Serling, o roteiro, acho que é dele, é bem luxuoso, né? O Rod Serling, apesar dos buracos que tem na história, é legal, sim. E é isso, né, gente? A gente, poxa, agradece demais. Pede 1000 desculpas por ter dado tanto ruim nessa live. Meu computador, gente, é manivela, assim, um computador terrível. Quem sabe numa próxima live a gente faz no teu, né? A gente deveria ter feito no seu computador, que é bem melhor que o meu. Que o meu é assim, ele travou tudo. A gente tá até agora sem conseguir ver o chat, responder a comentários, né? E aí, aquele negócio ridículo de eu mandando áudio aqui pelo WhatsApp pro meu filho. Pra poder saber como é que tá as coisas, porque a gente, né? Não tem como, nossa internet é que vai pro saco de vez.
Então a gente agradece quem acompanhou essa live da gente aqui. Se você nos acompanha faz tempo, você deve saber que a gente faz uma temporada por ano. Ou seja, a gente só volta só ano que vem com a 5ª e a última temporada. Por quê? Porque a gente é um podcast que é de cinema, né, Marcos? A gente trata disso, tudo que vocês estão vendo aqui. A gente costuma trazer o cinema para The Twilight Zone e falar sobre filmes, séries e tal. Porque é uma série clássica e altamente cinematográfica, né? Que vários filmes derivaram dele, a gente falava muito isso. Então a questão é, voltaremos a falar sobre cinema, a gente gosta, a gente está engatado aqui um podcast excepcional, incrível, que a gente gravou lá com Douglas Freak, lá do Podtrash, né, Marcos? Sobre a trajetória, a filmografia do Sion Sono. Se vocês não conhecem, ele é um diretor que ele tem um filme recente aí com o Nicolas Cage, né, Marcos? É o Ghostland. Isso, que é um filme que tem o Nicolas Cage interpretando o Nicolas Cage. Interpretando o Nicolas Cage, e tá Como ruim, todos. isso tá ótimo. Então, tô brincando, gente. Mas o lance é que a gente vai voltar a falar sobre isso, cinema. Voltaremos então ano que vem. E continue seguindo a gente, viu? Não deixe de... Escute os podcasts antigos, porque a gente já tem mais de 100 episódios sobre a série clássica. A gente falou sobre as 2 temporadas desse revival do Jordan Peele. Então, se você procurar a gente lá no Spotify, tá? Como Além da Imaginação Podcast, você vai ter acesso a todo esse material. A nossa trajetória dentro aqui de Twilight Zone é grande, bem legal. E a gente tem, claro, os nossos podcasts de cinema, que eu acho legal a gente mencionar, para quem está gostando de acompanhar a gente, procurar, né, o material que a gente já fez. Está 12 anos falando sobre cinema. A gente começou meio que numa brincadeira, né, Marcos, 2009, e fomos ali filtrando e nos aprimoramos, crescemos junto no podcast, né? E o lance todo é que agora a gente vai voltar então a falar sobre essas coisas que a gente gosta, como a gente... Só até colocar o Rogério, essas imagens da gente carregando o Rogério falando do Twilight Zone, esses quadradinhos ali. Aí você vai ter então a gente falar sobre cinema no nosso feed, tá? A gente tem dois feeds que funcionam bem. Você pode assinar e procurar a gente falando sobre cinema nos seguintes feeds, no Masmorracine, que é o nosso site, tá? Que é masmorracine.com.br, e como Cineclube da Masmorra, que é o nome do nosso canal lá no OkRu, onde a gente coloca filmes, sempre aumentando, tá? Então a gente vai voltar a falar sobre cinema. A gente faz a nossa lista aí dos melhores e piores, né? Na opinião muito modesta e pouco importante da gente, né? Mas é uma grande emoção de saber que foi ao vivo e a participação dessas nata da audiência de podcast desse país. Parabéns, olha, obrigado pela presença de vocês. Espero que a gente tenha, nem que seja atribuído um pouco do carinho de vocês. Ai, que legal, muito bom, olha, bonito, ó. Muito bom, eu também faço das suas palavras as minhas palavras, para que a gente possa fazer mais lives, né? Que falei para você, né, Marcos, ia ser legal a gente poder fazer mais lives. E a gente agradece demais, padrinhos, madrinhas, quem fez Pix, viu? Você está ajudando a manter o nosso trabalho vivo. Eu falo isso sempre, não é uma vergonha, a gente é um podcast pequeno. Então é isso, né? Mas eu vou tirar uns dias de folga para mim também. Mas a gente, né, logo mais volta a falar sobre cinema. Não deixe de nos acompanhar então, né? Com certeza, e futuramente, talvez, né, Marcos, quem sabe, Night Gallery. Pois é, o Rod Selling fez outras coisas muito relevantes aí na televisão depois, né, de Além da Imaginação. Entre elas o Night Gallery, que eu sei que você adora e eu também gosto muito. E a gente via episódios na TV, inclusive, né? Então vamos ver aí, o futuro ao calendário pertence, mas é uma boa ideia. Vamos trabalhar em cima dela e ver o que sai para ir mais pra frente, depois que a gente concluir o nosso trabalho com Além da Imaginação. Exatamente. E chegando no final aqui, claro, a gente reitera os nossos agradecimentos. Pede para você, por favor, continue nos apoiando no Padrim, no Colabore Aí. Os links estão na descrição logo abaixo. Visitem o nosso site, tá? Que a gente tem 2 sites, porque a gente é o pessoal do backup, né? Porque vê como dá problema durante as gravações. Então a gente tem masmorracine.com.br e tem masmorracine.wordpress.com. Recordando que os nossos podcasts estão todos disponíveis no Spotify ou no feed. Então, se você quiser conhecer os nossos podcasts de cinema,
Basta você procurar no seu aplicativo de podcast, Masmorra Cine, que esse feed está funcionando direitinho, só não tem os episódios de Além da Imaginação. Então você tem que assinar o feed do podcast de Além da Imaginação, que se chama exatamente Além da Imaginação Podcast, tá bom? Então um grande abraço, a gente continua se vendo nessa rede. Entrem lá no nosso grupo, viu? Que a gente tem o grupo Fãs de Além da Imaginação, quando vocês quiserem pedir algum episódio. Lembrando que a gente tem toda a série clássica no Telegram, tá? No nosso canal no OkRu. Vou deixar os links todos aqui na descrição. Para você que está assistindo no YouTube ou tá aqui no blog ou mesmo tá em algum feed e tal. Basta você ir na descrição do episódio que tem os links. E a gente deixa para vocês um abraço muito, muito apertado. Obrigada a quem acompanhou a live. Obrigada a você que tem acompanhado os podcasts. Muito obrigada. E a gente se encontra então no próximo podcast sobre Além da Imaginação. Fiquem bem, se cuidem. Um beijo, tchau, tchau.